E esse grupo de países, eles eram socialistas, né? Então eles fizeram parte de um período da história em que houve uma bipolaridade. Essa bipolaridade que durante bastante tempo ficou conhecido como Guerra Fria, que de um lado nós tínhamos aí países capitalistas e países socialistas. Esses países que vocês estão vendo aqui no mapa, né, eram países socialistas, ok? Eram países que haviam aderido ao socialismo e se aliado à União Soviética. Bom, pessoal, então vamos lá então. Vamos agora prestar atenção nos slides. O leste europeu é a porção da Europa continental localizada principalmente em sua região central e oriental. Como não se refere a uma divisão formal dos países desse continente, o leste europeu é tomado, em geral, tendo como base aspectos culturais e políticos. Então, como eu já havia mencionado para vocês, os países do leste europeu eram países socialistas. Isso quer dizer o quê? Que cada um deles, né, eles adquiriram características culturais muito próprias, né, características políticas muito próprias. Então, vamos dividir lá, pessoal. Primeiramente, os países bálticos. A Estônia, a Letônia e a Lituânia. São aqueles países juntos ao Mar Báltico, que são próximos ali ao Mar Báltico, né? Próximos ao lado mais ocidental da Rússia. E aqui eu tenho uma tabela que foi retirada do material de vocês, do sistema Koch, né? Com as características de IDH, de PIB, de densidade demográfica, os gastos militares, a população, a capital de cada um dos países e o regime político, né, como vocês podem estar observando. Isso aqui é Tallinn, a capital da Estônia, né, um lugar muito bonito, um lugar que recebe muitos turistas, né? Riga, a capital da Letônia, também é um lugar muito bonito, recebe bastante turistas, e Vilnius, a capital da Lituânia. Pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os países da região do Cáucaso. Os países caucasianos são aqueles que estão localizados na região oriental extrema do continente europeu, situado entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, sendo por vezes considerados países culturalmente pertencentes ao continente asiático, né? Então são esses países aqui, ó, o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia. São países, pessoal, que estão aqui bem na fronteira entre a Europa e a Ásia, fazendo inclusive, né, fronteira com a Turquia e o Irã. Então esses países eles têm uma tradição cultural tão forte, mas tão forte, inclusive com influência até muçulmana, né, em alguns países. Aqui, pessoal, nós temos Baku, a capital do Azerbaijão. O Azerbaijão ele está em uma localização que passou durante muito tempo pelo domínio persa. Ele conseguiu a sua independência em 1918 e em 1920 ele foi anexada à União Soviética. A maioria da população é muçulmana e da etnia azerbaijã. 90% da população é dessa etnia. A economia do país, do Azerbaijão, é rica em recursos minerais, né? Minerais energéticos, com destaque para o gás natural e o petróleo, que representa cerca de 97% das suas exportações. Vamos falar agora da Geórgia, uma imagem muito bonita, né? De Tbilisi, a capital da Geórgia. Em um contexto histórico, ele fez parte aí do Império Romano, do domínio romano, que causou a toda a região fortes traços culturais latinos. Foi anexado ao Império Russo durante o século XVIII, obteve a sua independência no século XX, bem no comecinho do século XX, e logo depois anexado à União Soviética, a ex-União Soviética, né? E foi dissolvida em 1991. Bom, após a saída, né, da União Soviética, passou por uma grave crise econômica e também por uma forte guerra civil naquela região da Ossétia do Sul, na fronteira com a Rússia, uma guerra por independência. O grupo étnico dominante são os georgianos e a religião predominante é o catolicismo ortodoxo.
A economia é baseada na extração do minério de ferro, do cobre e de outras ligas metálicas, principalmente metálicas ferrosas. A Armênia, pessoal, durante muito tempo, teve o seu território fragmentado e ocupado por diversos impérios, pelo Império Russo, Otomano, Persa, Império Romano. A composição étnica é majoritariamente armênia, 98%, e a religião que predomina é o catolicismo ortodoxo. Ele foi anexado à União Soviética no início do século XX e permaneceu até a dissolução da União Soviética em 1991. A economia é baseada na industrialização, é muito forte no setor secundário, né, tendo como base as indústrias de alimentos, química fina, indústrias têxtil, calçadistas, de bens não duráveis, ou seja, tem uma economia bastante pujante. E aqui imagem de Yerevan, a capital da Armênia. Vamos falar agora da região dos Balcãs, a região ali que engloba a Albânia, Bulgária, Romênia e os países que faziam parte da antiga Iugoslávia, né? Então, esses países, os países balcânicos, a maioria deles apresentam origem eslavas e estão entre o Mar de Adriano, né, o Mar Adriático, e o Mar Negro. E podem ser divididos em 3 grupos. Os países da antiga Iugoslávia, como eu já citei, os países do Mar Negro, Romênia e Bulgária, né, e a Albânia, que é mais isolada do grupo. Os países da ex-Iugoslávia. Bom, pessoal, esse aqui no mapa está os países da ex-Iugoslávia, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Sérvia, Macedônia. Todos esses países já foram juntos um grande país no passado, né? E esses países têm grandes divergências étnicas e religiosas que culminou com a sua desagregação, né? Bom, pessoal, esses países, né, eles se fragmentaram logo após a União Soviética e estão em constante transformação. Como eu já citei, lá há uma complexidade étnica, política e cultural muito grande. Inclusive, esses países passam por graves guerras civis constantemente. A Albânia, pessoal, entre os demais países que formam a região balcânica, a Albânia é considerada singular, é único, né? Porque ela fica a oeste da cadeia montanhosa e a sua costa adriática a leste. Criou uma condição de isolamento geográfico. Fica aqui, ó, tá vendo? Né? Próximo ao Mar de Adriano, fazendo fronteira com a Grécia, com a Sérvia, com Montenegro, com a Macedônia. O país é um dos menos desenvolvidos da Europa e apresenta grande percentual de população rural. Atualmente, cerca de 53% da população albanesa vive em áreas urbanas. Ou seja, pessoal, quase a metade da população ainda vive em meio rural, mostrando por que a Albânia é um dos países mais pobres e atrasados da Europa. E ainda assim, o pouco que fica em áreas urbanas, a grande maioria fica na capital Tirana, né? Ou seja, a Albânia é um país que tem forte tradição camponesa. Há ainda, pessoal, a Bulgária e a Romênia, que são países também localizados na região balcânica e que estiveram por muito tempo sob o regime socialista. Porém, esses países não fizeram parte da União Soviética, mas manteram-se independentes durante todo o período da Guerra Fria. Esses países eles deixaram de ser socialistas em 1989, com aquela questão lá, né, da derrubada do Muro de Berlim, né? E também com o enfraquecimento do regime socialista e o fim da Guerra Fria. Esses países aderiram a uma economia de mercado e, como vocês podem ver nos gráficos aqui, tem um setor secundário bastante desenvolvido e um setor primário com pouca expressão. Ou seja, a indústria desses dois países, principalmente da Romênia, é bastante forte, é bastante desenvolvida, o que favoreceu o crescimento desses países. Vamos falar agora dos países da planície central. Em outras aulas, um pouco mais para frente, a gente vai detalhar um pouco mais sobre esses países, porque há uma complexidade um pouco maior, né, pessoal? Nós estamos falando agora dos países que estão localizados ali, ó, entre a Alemanha e a Rússia.
Presta atenção aqui no cursor, ó, entre a Alemanha e a Rússia. São esses países de verde aqui, a Bielorrússia, que hoje é chamado de Belarus, a Ucrânia, a Eslováquia, a República Tcheca, a Hungria e a Polônia. Então, o que esses países aqui têm em comum, né? Esses países aqui eram socialistas, né? E a grande maioria deles foram ocupados pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas eles se reergueram? Sim, se reergueram, pessoal, né? A aproximação com o território russo e a influência do território russo criaram condições favoráveis para a adoção do regime socialista. Então, essa região foi socialista aí até o fim da década de 1980, quando teve o enfraquecimento do regime socialista e depois disso uma abertura econômica. Isso fez com que esses países se forçassem uma rápida modernização para se tornarem competitivos. Hoje, boa parte desses países fazem parte do bloco comum europeu. Só que, no entanto, eles não fazem parte da União Europeia. Eles não aderiram aí a uma união monetária, mantendo as suas próprias moedas, né? A ideia é proteger o seu mercado interno. A Ucrânia, por outro lado, pessoal, por isso que eu falei a maior parte deles, né? A Ucrânia tem, assim, um desejo de se unir à União Europeia e melhorar o seu comércio interno. Isso gerou um conflito muito grave com a Rússia. A Rússia exigiu de volta o território da Crimeia, que é uma ilha que fica no Mar Negro, onde 90% da população é russa, contudo o território é ucraniano. A Rússia, inclusive, estimula grupos separatistas. Esse conflito até promoveu a saída da Rússia do grupo conhecido como G8, né, que voltou a ser chamado G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Hoje a Rússia não faz mais parte do G7, faz parte apenas do G20. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso primeiro capítulo dessa parte do leste europeu, né? Espero que a explicação tenha ficado bastante clara.